Nestes últimos tempos, tenho visto umas notícias falando sobre como em Portugal aumentaram os casos de violação e de violência doméstica. Resumindo, violência contra mulheres. E isso me deixou a pensar e a querer ter um debate reflexivo com vocês. Será que a percentagem realmente aumentou ou as denúncias é que aumentaram? E é sobre isso que eu quero refletir com vocês. Eu não sei qual é a real resposta para essa pergunta, até porque seria complicado chegar a essa resposta, mas podemos refletir juntos sobre as possibilidades de resposta. Como vocês sabem, o assunto de violência contra mulheres nunca esteve tão em voga como nos últimos anos, graças principalmente a uma enorme batalha delas para que esse tipo de acontecimentos cessem o máximo possível. Mas, então, vamos retroceder na história e refletir um pouco sobre ela, que nos ajudará a chegar a uma conclusão não final sobre este tema. Vamos começar a falar sobre a Idade Média, que foi considerado por muitos, se não todos, como os tempos mais sombrios da humanidade, em que tudo se resumia em violência. Tivemos acontecimentos como a caça às bruxas, que infelizmente mataram muitas mulheres inocentes, às vezes só por falarem o que pensavam. Mas, fora isso, se uma mulher fizesse qualquer coisa, já era vítima de alguma violência, se não morte. Se elas eram suspeitas de trair, violência. Se desobedeciam, violência. Se não tratavam da casa como o homem queria, violência. Ou seja, qualquer coisa era motivo de violência. Os séculos avançaram e chegámos à era industrial, que não faz assim tantos anos como isso. Ainda foi ontem que saímos dessa era, em que já não era permitido matar, mas a violência física era permitida com um jeito de educação, principalmente dos maridos para as mulheres. E as mulheres não podiam dizer nada, não podiam se defender, não tinham direitos. Os anos foram passando e leis começaram a surgir que protegessem as mulheres dessa violência. Mas, ao contrário do que se poderia esperar, falar de qualquer tipo de violência contra mulheres, seja física, seja violação, seja o que for, era um enorme tabu, pois a sociedade no geral via como se ela sofreu é porque mereceu ou se pôs a jeito, sempre acusando a vítima como culpada em vez de defender. E com isso, a maioria das mulheres da altura tinham medo de apontar o dedo, medo de dizerem e fazerem queixas. E por que tinham medo? Porque se falassem, iriam sofrer represálias pela sociedade. Então a maioria se mantinha no seu canto, sofrendo sem falar sobre, mesmo na presença de filhos que cresciam com esse ambiente distópico. Ainda eram chamados de mentirosos se as mulheres vitimizadas os ouvissem a falar sobre o assunto. Os anos se passaram e a lei começou sendo cada vez mais rígida, aparecendo os primeiros grupos feministas em que lutavam contra a opressão que as mulheres sentiam perante uma sociedade embutidamente machista. Elas se levantaram contra essa opressão, levando adiante novas leis que as protegiam, e mais mulheres se juntaram ao movimento e deixaram de ter medo de falar. Apesar que, em certos casos, a sociedade ainda queira culpar as vítimas, as próprias vítimas já não se deixam ser caladas por essa sociedade pseudo-igualitária e pseudo-equitária. Não sei se esse termo existe, mas pareceu-me apropriado, fazendo mais queixas do que faziam se estivessem em tempos distópicos anteriores. Então, por isso é complicado falar que existe realmente um aumento significativo de violência contra mulheres, ao invés
de existir o maior número de mulheres fazendo denúncia dessas violências. Ambas as respostas podem estar certas. Realmente, o número de vítimas sejam maiores do que antes, com ou sem denúncia, mas, por outro lado, também pode o nível estar mais ou menos nivelado. Só que o número das denúncias aumentaram por uma consciência dessas vítimas, que o certo seja fazer queixa independentemente do caso. Então, e vocês o que acham? Houve realmente um aumento de casos ou houve só realmente um aumento de denúncias face a um número similar de casos? Deixem nos comentários qual será a vossa resposta e porquê, para criar um debate saudável e entender melhor este tema tão sensível. E se gostaram deste tema e de outros temas do género, deem like no vídeo, subscrevam o canal, que isso nos fortalece a trazer mais conteúdo diferenciado e cenas mais fora da caixinha, que eu acho que este vídeo ficou muito fora da caixinha. Espero que realmente tenham gostado. Todo o texto deste vídeo foi todo ideia vinda da minha cabeça, não estive a pesquisar nada. Queria deixar isso real, que eu realmente penso isso. Eu realmente dei por mim a pensar sobre isso. Será realmente aumentar o número de casos ou só aumentaram o número de denúncias por causa destes motivos? Porque antigamente as pessoas não faziam a queixa e agora começaram a fazer. Então, esta parte estou a improvisar um bocado sem roteiro, porque acho que o vídeo ficou um bocado curto demais, então tentei improvisar para ficar um bocado mais longo. Então, decidi ter este vídeo pensando, refletindo, tipo, porra, será? Tipo, porque sou muito a falar sobre isso, de violência doméstica, não só contra mulheres, mas aqui principalmente contra mulheres, sempre, historicamente, sempre foram as vítimas da sociedade, não é? No bom ou mau sentido, não é? Acho que não há bom sentido, não é? Mas, pronto. Sempre foram, tipo, sempre foram vítimas que nunca tiveram muita voz. E mesmo havendo há tão pouco tempo leis, não é? Tipo, já existe lei há imenso tempo, mas nos últimos anos parece que as pessoas já tinham medo de fazer queixa. E se calhar, com o aumento significativo de grupos feministas e as pessoas deixarem de ter medo e ter mais casas para as acolher, mais instituições para as acolherem, deixem de ter tanto medo de dizer, não, eu sou violência do meu marido, ou não, fui violado, ou fui isto, ou fui aquilo. Porque realmente a sociedade já começa a entender que não, ela não é a culpada, era só uma pequena vítima de uma mente perversa masculina. E então se calhar aí faz com que ela faça mais queixas, mas ao mesmo tempo lá está, os números podem também ter disparado, apesar do número de queixas ter disparado, pode também ter disparado o número de casos. Ou seja, ambos aumentaram, pode também ter acontecido isso, não é? Até aumentar bem mais o número de casos que de denúncias. E é normal, pode acontecer, mas queria deixar aqui esta reflexão e tentar perceber o que é que vocês também acham. O que é que vocês acham que aumentou realmente? Foi o número de casos, foi o número de denúncias, ou foram as duas coisas? Aumentou tanto o caso como as denúncias. E deixem então aí nos comentários, como eu disse, tentam também ir comentando nos comentários das outras pessoas, para tentar chegar aqui a uma conversa legais nos comentários, nos comentários sobre a vossa opinião. Sei muito, não, eu penso isso, mas tu pensas aqui, tu estás errado. Não, todos estão certos. Nenhuma das três respostas está errada, porque nós não sabemos, porque nem foi a casa de todas as pessoas. E dizem, você sofre violência doméstica, ou você já foi violada. Lógico, e mesmo que fossem, acham que todas as mulheres iam dizer, não, eu sou, ou eu fui. Não é? Havia muitas com medo que não iam dizer. Então, não dá para ter uma estatística correta sobre se realmente aumentaram esses números de casos e não só de denúncias. Então, espero por fundo do coração que nem se insultei de não, eu acho que foi isto, se tu dizes aquilo, então estás errado. Não. Deixem aí nos comentários e espero que tenham gostado de refletir assim um bocado comigo, que isto era primeiro um texto mais pensado, mais elaborado, para explicar melhor o meu ponto e depois falar mais livremente com vocês sobre este assunto. Por exemplo, aqui vai ter menos corte e vou me enganar em algumas partes e vou deixar isto estar porque
é uma coisa mais natural, uma coisa mais minha, e queria que vocês também ficassem com esta ideia minha mais contraída, de me engajar muito a falar também, que vocês não veem tanto nos vídeos, porque eu corto bastante essas partes. Então, digam aí nos comentários o que é que vocês acham. Juro, eu quero mesmo ver e fazer uma estatística depois. Caso vocês comentarem bastante, aí eu posso até depois no futuro vídeo fazer. Eu mesmo farei estatística de todos os comentários para qual é que apoiou mais o A, que é só os números de casos aumentaram, o B, se o aumento de denúncias foi maior, ou C, um disparo de aumento de casos e um disparo de aumento de denúncias, e pronto. E depois eu digo, se caso tiver aqui bastante comentários e bastante like nos vídeos e esse vídeo ser bem visto, eu vou fazer depois, se calhar, uma continuação com esse dado e que aí se calhar falar um bocado mais, se calhar partilhar um bocado mais, contar se calhar histórias que as pessoas têm vivido com coisas similares. Também tiver algumas histórias, podem deixar aí nos comentários sobre este assunto, que depois posso fazer um vídeo só lendo histórias sobre este tipo de assuntos, não é? Se sentirem à vontade ou assim, pode também sempre criar alguma página, algum sítio específico para poderem comentar, tudo anónimo e assim, para ser mais fácil, não sei, depois vamos ver isso. Então, espero que tenham gostado e fiquem bem e até ao próximo vídeo!